Irmãos, nós estamos estudando o livro de... Livro de Esdras, é isso mesmo, irmãos? O livro de Esdras nós concluímos na outra semana, tá? Há 2 semanas atrás, na semana passada não tivemos aula, né? E aí nós vamos hoje tentar trazer o livro de Neemias e também de Ageu. Por que Ageu? Porque, na verdade, o livro de Ageu ele fica lá no finalzinho do Antigo Testamento, dentro da Palavra de Deus, dentro da Bíblia, junto com Zacarias e também Malaquias. E Neemias e Esdras, eles estão bem no princípio, antes de Salmos, Jó e tal. Mas é porque eles têm é o complemento, é o final, o encerramento do Antigo Testamento. Esdras e Neemias, eles estão vindo, acompanhando todo aquele trabalho realizado desde o princípio, né? Desde a criação de Gênesis. Então, depois entra o período dos juízes, entra o período da monarquia, entra o período do reino dividido, depois também vão para o exílio. E aí nós entramos no livro de Ageu, que é o livro pós-exílio. É quando então o povo vem, eles são liberados, nós estudamos aqui, principalmente no 2 Crônicas, né? Quando eles são liberados, e o povo que estava no exílio é liberado pelo imperador Ciro, né? E aí eles regressam então para Judá novamente, depois de 70 anos, e aí vem uma turma, o imperador, o rei naquela ocasião, Ciro, ele libera um cidadão chamado Zorobabel, junto com Josué, e eles são responsáveis por trazer aquele povo até Judá. Chegando em Jerusalém, então, eles começam a reorganizar todo o trabalho. Além da cidade, os muros, a parte sacerdotal, o templo, tudo isso eles estavam encarregados de resolver, né? Então, eles chegam a uma média de 50 mil pessoas lá na cidade. Isso está registrado no livro de Esdras, que nós lemos, que nós estudamos na semana anterior. E aí, chegando lá, eles começam, então, esse trabalho. Esdras, nesta ocasião, ele não estava presente na cidade, né? Ele só chega lá no capítulo 7 de Esdras, então é quando ele vem lá do exílio também, ele é liberado também para vir, para realizar o trabalho, inclusive do templo, que eles tinham parado, né? O povo que veio do exílio. Então, eles chegam em Jerusalém e são distribuídos em algumas cidades do entorno, no reino de Judá. E aí, inclusive, é bem interessante a administração da distribuição desse povo no entorno da cidade de Jerusalém. E alguns são instalados em Jerusalém. O povo que regressou, que era aproximadamente 50 mil pessoas. Naquela ocasião, irmãos, a cidade de Jerusalém e também aquelas cidades da parte do reino de Judá, eles tinham habitantes ainda, né? Tinham bastante habitantes, pessoas que ficaram, os velhos, as crianças, os doentes, né? Que ficaram quando foram levados para a Babilônia, há 70 anos atrás aproximadamente. Mas viviam numa situação muito miserável. E aí, quando esse povo retorna, que chega em Jerusalém, eles encontram uma situação caótica, né? E eles começam, então, a desenvolver, chegaram muito felizes, porque tinham regressado à sua terra, tinham deixado de ser escravos ou servos, mas, chegando lá, eles começam a ver as dificuldades, as lutas que iriam enfrentar, né? Por conta do abandono de todas aquelas cidades. Estavam vivendo, era caótica a situação. Mas, como eles vêm cheios de ânimos, eles começam, então, a realizar o trabalho, começam, então, a fazer o templo, construir o templo. E aí, depois de 2 anos que eles chegam na cidade, eles terminam a construção de 2 alicerces. E é hora, então, de colocar as paredes em pé do templo, né? Porém, começam a haver dificuldades, lutas, né? E aí eles param esse trabalho e ficam um bom tempo parado.
é quando então chega Esdras, ele chega e retoma o trabalho. E aí, depois de algum tempo, vem também Neemias. Neemias, então, sai de lá, ele ouve falar, a gente vai entrar agora no livro de Neemias. Então, ele ouve falar isso. Depois de aproximadamente 13 anos, né, que Esdras vem, então vem Neemias, é liberado para vir. Ele começa, todos que conhecem um pouco aqui, que já leram, eu creio que a maioria já leu, mas diz que Neemias ele estava servindo lá na corte de Artaxerxes, e ele era copeiro. Era uma função bem interessante, que era aquele que provava todo o alimento do rei. O rei, antes de comer, alguém ia lá e provava o alimento para ver se tinha veneno, ou alguma coisa que tivesse errado. Quer dizer, era um homem de extrema confiança do rei. E aí ele ouve falar da situação que estava acontecendo lá em Judá, lá em Jerusalém, e no caso dele, ele ouve falar sobre os muros, né, da cidade, que estavam caindo, que não tinham sido reparados. Então ele se entristece e começa a orar a Deus, e Deus então começa a trabalhar. E aí ele é liberado, então, aproximadamente no ano 444, 445 antes de Cristo. Essas datas, irmãos, são importantes para a gente entender um pouco todo o contexto da situação que acontecia naquela ocasião. No ano 444, então, antes de Cristo, nós estamos falando antes de Cristo, né? Ele é liberado, então, para vir até Jerusalém, pelo rei, ainda é no Império Medo-Persa, né? E então ele é liberado e vem para Jerusalém e traz também uma média de 10 mil pessoas, né, para povoar, pessoas que ainda estavam lá, retidos, e que não quiseram vir, né, porque todo mundo foi liberado para vir. Então ele recebe aquela orientação e vem para Jerusalém como governador, né, dirigido para resolver aquela situação. Entretanto, irmãos, depois de um tempo que ele chega lá, e aí ele começa a reorganizar as coisas e vê a situação totalmente caótica, como era antes, né? Como estava antes, e ele começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí consegue, então, organizar de tal forma que, em menos de 2 meses, eles conseguem consertar todos os muros de Jerusalém. É um negócio extraordinário, né? Foi uma obra extremamente rápida para aquela situação que eles viviam, né, naquela ocasião, mas ele consegue colocar tudo aquilo em ordem. E aí, a partir de então, ele começa a trabalhar a parte sacerdotal, né? E aí é quando eles desenvolvem algumas questões. Nessa ocasião, ele chama Esdras, que então já estava lá, fundamentado na cidade, e começam então a trabalhar a parte sacerdotal. E a gente vê lá no capítulo 8, principalmente no capítulo 8 de Neemias, isso já depois de terminar o templo, o templo já concluído, e também os muros. E então eles fazem um acerto com o povo, né? O povo estava vivendo uma situação muito difícil, de pecado, até os sacerdotes estavam vivendo em pecado. Então é quando começa-se o trabalho. Então o livro de Neemias, ele tem 13 capítulos, amém, meus irmãos? E quantos versículos? 403. Oi? Muito bem. Ele é qual livro na sequência do Antigo Testamento? O 16º livro, tá, irmãos? Na sequência, tá? Essa questão de nós vermos, por exemplo, o 16º livro, aconteceu também simultaneamente junto com tanto esse livro como o livro de Esdras. Aconteceu com outro livro que nós pedimos para os irmãos estudarem. Qual foi? Esqueceram já? É uma rainha, né? Esther. Então, eles aconteceram nesta ocasião.
O livro de Esther foi escrito, e foi o tempo em que ela viveu, entre o tempo de Esdras e o tempo em que o povo foi para o exílio. Ela estava vivendo lá em Suzã, a capital, então, do império que foi tomado, que até poucos anos atrás, até 539, por aí, 549, pertencia ao império. Qual era o império, irmãos? Não, o Império Persa foi o que assumiu, né? Nabucodonosor, ele era babilônico, então era o Império Babilônico. A seguir, então, o Império Persa toma, Nabucodonosor morre, o filho dele assume, e aí lá em Daniel a gente lê a história do filho de Nabucodonosor, que ele assume no lugar de Nabucodonosor. Ele assume, então, começa a fazer uma série de besteiras, e é quando, então, Ciro, ele vem com já o Império Persa, Medo-Persa, ele já existia naquela ocasião, só que eles começam a avançar sobre o Império Babilônico, né? Então ele toma e vem Ciro reinar, então, é quando então, depois de alguns anos, acontece a história de Esther. Ela se torna rainha, mais ou menos no ano 475 a.C., né? Então é nesse intermédio, né? Nesse inteirinho. Então, essas coisas, todas essas situações aconteceram há aproximadamente 100 anos, irmãos. Esses 100 anos, a partir do momento em que é liberado o povo, ou seja, 70 anos depois de 605 a.C., quando eles foram levados para a Babilônia, 70 anos depois aproximadamente, eles são liberados. Depois disso, ao invés de terminarem todo o trabalho que precisava ser realizado, eles param por conta de uma série de situações e dão prosseguimento. Mas aproximadamente 100 anos depois, então, é concluído esse templo. Entre 100 e 170 anos, junto com os 70 anos que eles passaram lá. Então, nessa ocasião em que eles chegam com Neemias, então, ele vem depois de Esdras. Quando são liberados, quando Ciro assina o decreto para liberar o povo de Israel, ele envia Zorobabel, junto com Josué, um outro sacerdote, não é aquele Josué antigo. A seguir vem, então, outra leva de pessoas, aproximadamente 17 mil pessoas, com Esdras, né? E depois, então, vem Neemias, né? São as 3 levas que retornam oficialmente lá da Babilônia, né? Então, eles começam a trabalhar nessa ocasião. Dentro desse tempo também acontece a vida, o livro de... Qual foi o livro que eu falei, irmãos? Antes de Malaquias. Vamos? Oi? Não. Estou falando já depois do exílio, né? Depois o povo retorna. Então tem Ageu, tá certo? Depois Zacarias e depois então Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. O livro de Ageu, irmãos, eu queria dar uma passada um pouco mais aprofundada, porque na verdade o livro de Ageu são 2 capítulos apenas. E ele traz apenas 4 mensagens, mas mensagens importantes, né? Porque aconteceram diversas situações naquele tempo, mesmo no tempo de Neemias. Neemias, ele fica trabalhando durante aproximadamente 13 anos lá em Jerusalém. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas ele fica, a primeira vez que ele chega, ele é liberado pelo rei, ele fica aproximadamente 13 anos trabalhando. É quando ele dá uma geral e deixa a situação organizada, inclusive o trabalho sacerdotal. Mas depois de 13 anos ele é chamado de volta lá para a Babilônia novamente. Lá o império, o pessoal lá de Ciro, do império, chama-o de volta. E ele fica apenas alguns meses e retorna novamente para Jerusalém. Isso está escrito lá no capítulo 13. Depois, se os irmãos quiserem dar uma lidinha. E aí, irmãos, poucos meses ele passa lá na capital. Quando ele é liberado e chega novamente, essa viagem também era muito longa, né? Ele leva
aproximadamente 4 meses para vir, lá da capital do império até Jerusalém, aproximadamente 4 meses. E aí, então, no geral, ele passa aproximadamente 8 meses fora de Jerusalém. Mas, em apenas 8 meses, ele encontra a situação pior do que já estava antes. As coisas começam a cair tudo novamente. Isso a gente encontra lá no capítulo 13 de Neemias, né? É algo triste, né? A gente saber que Deus levanta pessoas, né, para realizar um trabalho. O trabalho é realizado, as pessoas entendem, começam a se dispor a Deus: Senhor, eu errei. E aí, aquela pessoa parece que é um Deus para ele, né? Porque vai embora e aí todo mundo cai novamente, né? É difícil entender isso, né? As pessoas parece que não enraizam aquilo que Deus tem mostrado, né? É muito complicada essa situação. Mas nós vamos dar uma passada então no livro de Neemias, e a seguir então nós vamos ver palavras fortíssimas que dói na alma, no coração, trazidas por quem que eu falei, irmãos? O outro, Ageu, né? Ageu, que são apenas 2 versículos, dois capítulos, né? Ele traz essa palavra num momento de muita dificuldade, mas nós vamos ver isso então. Então, irmãos, na verdade, o período que engloba todo o livro de Neemias são aproximadamente 35 anos. De 445, isso o tempo em que ele esteve presente naquele reino, né? Quer dizer, à frente do reino de Judá, quando retorna do cativeiro, liderando aquele povo como governador, com autoridade dada pelo império, para que ele estivesse lá. Aproximadamente até o ano 410 a.C. Esse tempo, irmãos, na Bíblia não está dizendo que está até o ano 410, mas em 1905 aqui, agora, numa determinada área aqui na Ásia, foram encontrados documentos que comprovam que ele esteve até 410 a.C., Neemias, documentado, né? E hoje existe esse documento lá no Museu de Londres. Então, esse livro originalmente fazia parte de apenas um livro, junto com Esdras, né? É por isso que nós entendemos que esse livro foi escrito por Esdras, né? Então, originalmente, ele foi escrito, fazia parte de apenas um livro. Na Tanakh, ou seja, na Bíblia hebraica, ele consta como um livro, o livro de Esdras, né? Então, o pano de fundo é a construção dos muros, no caso de Neemias, né? Dos muros da cidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou quer fazer alguma colocação? Não, é o livro de Esdras, tá? É a construção dos muros, o pano de fundo. Estando na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia, servindo como copeiro, é informado sobre a situação que se encontrava a cidade. Isso a gente vê lá no capítulo 1, né? Quando todo mundo já deve ter lido sobre isso, né? Haviam decorrido, e aí ele vê a cidade, a situação da cidade. Haviam decorrido quase 100 anos, ou seja, 538 até 445. 538 foi antes de Cristo, 538, eu falei quanto, irmãos? 538 foi uma data extremamente interessante, importante. Que data foi essa, irmãos? Eu falei agora há pouco, quando Zorobabel foi liberado, tá? 538 foi quando ele foi liberado, Zorobabel liberado para vir para Jerusalém, tá? Com aquela turma, com mais ou menos 50 mil pessoas. Então, depois disso, irmãos, é interessante que é bastante tempo, não? Quase 100 anos. Então, quase 100 anos depois é que acontece essa questão de Neemias, porque a gente às vezes fica pensando, foi no mês seguinte. Não, foram quase 100 anos depois. Então, em 445, que o povo iniciara o retorno a Judá.
538 iniciou o retorno, então em 445 é que acontece essa vinda, então, de Neemias. Que o povo iniciara o retorno de Judá. Esdras chegara antes, há 12 anos atrás, Esdras tinha chegado também, tá bom, irmãos? Com mais ou menos 17 mil pessoas. Ele chegou antes de Neemias, né? E a situação ainda era caótica. Sua tristeza leva-o, ou seja, a tristeza de Neemias. Ele começa a orar, começa a interceder. Ele começa a interceder a Deus a fim de que a situação fosse modificada. A seguir, ele recebe a autorização do rei para ir a Jerusalém. Reiniciar a obra. É nomeado governador e leva consigo próximo de 10 mil pessoas dos exilados. Chegando a Jerusalém, apesar de todos os enfrentamentos dos inimigos, porque quando ele chega lá, ele encontra os chamados samaritanos, né, naquele lugar, em Jerusalém. E aí começa uma série de situações de lutas contra a iniciativa de reativar o templo. Isso aí é algo interessante, sabe por quê, irmãos? Porque quando o reino foi dividido eram 12 nações, né? Com um rei apenas, que no último rei da monarquia, no período que eles estavam unidos ainda, o período monárquico, Salomão, o último rei do reino unificado, eles quando dividiram, então, eles fizeram lá em Samaria, que era a capital de Israel, né? Que ficou com 10 tribos, que nós sabemos, né? E lá, então, na capital do reino do norte, que era Samaria, capital do reino do sul era Judá, era Jerusalém, né? Do reino do sul, Judá, né? E aí na capital, Samaria, eles construíram, então, um templo, mais ou menos igual aquele templo lá de Jerusalém, né? Não ficou igual, mas ficou mais ou menos porque eles queriam ter um local para adorar. E essa é a questão. Porque, segundo a palavra de Deus, não poderia ser construído um outro templo. Isso a gente vê lá no princípio, quando nós lemos o livro de Levítico, né? Não poderia ser construído um templo daquela maneira em outro local. E aí eles construíram lá em Samaria, né, um templo próximo, evidentemente, que não era nas mesmas... no mesmo formato do templo de Jerusalém. E aí, por essa situação, quando Neemias chega e começa, então, a reconstruir os muros, quando Esdras começa a reconstruir o templo, lança os fundamentos dos alicerces, né? E aí o povo investe contra. Tudo que seria realizado, a limpeza, a organização da cidade, seria algo contrário aquilo que eles viam, o povo de Samaria via. Então é por isso que eles levantaram-se contra, né? Eles vieram contra tudo aquilo que poderia representar o reinício de um governo que eles entendiam que não fosse correto diante de Deus. Na verdade, eles estavam fazendo algo contra o Senhor, né? Aqueles samaritanos, na verdade, irmãos, não eram apenas o povo de Israel remanescente lá, na capital do reino do norte, mas eram pessoas que, primeiro, alguns que ficaram, né, como os velhos, os doentes e as crianças, também lá no reino de Israel, assim como pessoas que vieram de outras localidades, e também pessoas que retornaram de onde foram levados. A gente sabe que os assírios levaram o povo de Israel, né? Foram cativos, só que foram disseminados, destruídos, entregues a todas as nações. Mas alguns retornaram. Então, esse é o povo chamado os samaritanos. Quando Jesus chega, eles viviam perturbando, né? Era exatamente esse povo. Então, eles se levantaram contra a construção, a reorganização do reino de Judá. Então, Neemias chega, organiza toda uma estrutura e dá início, então, à construção do muro. O que conclui em apenas, segundo a palavra de Deus, 52 dias, né? Evidentemente que ele não construiu do zero, mas ele reformou todos os buracos,
tudo aquilo que estava precisando, assim como as portas, né? Naquela época eram quantas portas, irmãos? 10 mais 2 dá quanto? Era um símbolo profético, né? Que inclusive a gente vê isso lá em Apocalipse, exatamente. Lá em Apocalipse a gente vê a santa cidade, só que numa situação totalmente diferente, né? Ela adereçada, né? Descendo, né? Com as 12 portas, com os nomes dos apóstolos, é um negócio fantástico, né? Que a gente, às vezes, fica em estado de êxtase, quando lê a palavra de Deus lá essa situação do último momento em que nós vamos assumir estar com o Senhor eternamente. A partir de então, passa a organizar, a reorganizar, né? Junto com Esdras, toda a administração da cidade e principalmente o trabalho sacerdotal. Está até o capítulo 7. A partir do capítulo 7, então, começa então todo esse trabalho. Isso de Neemias. A seguir, do capítulo 8 ao capítulo 10 de Neemias, é quando descreve a reestruturação espiritual. Eles começam a trabalhar, fazer um plano para reestruturar todo o serviço sacerdotal do templo, né? E do trabalho que deveria ser feito com as pessoas. E então, a partir do capítulo 8 até o capítulo 10, é quando nós vemos então que há um grande culto. As pessoas chegam de todos, eles são orientados, Esdras, lá no livro de Esdras, a gente vê quando são orientados a virem de todas as cidades para estar ali naquele culto. Era um momento profético, né? Era um momento em que todos deveriam estar, e todos vieram, né? Nos capítulos 11 até o 13, são definidos os novos moradores de Jerusalém. Então, faz-se um levantamento das pessoas e definem-se os moradores da cidade e de todo o reino de Judá, ou seja, no entorno, como também a dedicação dos muros ao Senhor. Os responsáveis pelo trabalho no templo, essa dedicação dos muros é algo interessantíssimo. Se os irmãos puderem, dá uma lidinha, que é bem interessante isso, tá, irmão? Quando eles entregam ao Senhor, profeticamente, entregam ao Senhor, olha, aqui está, né? Aquilo que tu nos entregaste, está aqui de volta, tudo perfeito. Os responsáveis, então, a dedicação dos muros ao Senhor, os responsáveis pelos trabalhos no templo, e aí são definidos aqueles que iriam trabalhar no templo, né? Que iriam realizar o trabalho do Senhor. Aqui tem um ponto interessante, irmãos, que isso acontece nesta ocasião, mas quando Neemias volta lá para a capital do reino, e que ele retorna, tudo tem voltado ao normal. Normal que nós dizemos conforme era antes lá no princípio, né? Mas tudo tem caído por terra. Aquilo que foi dito, a metade foi tirado fora, né? Um exemplo disso, sabe o que é, irmãos? Os irmãos lembram quando nós falamos sobre as tribos, e que havia uma tribo que era a chamada tribo sacerdotal. Qual era a tribo, irmãos? Levi, né? A tribo de Levi foi separada para o trabalho sacerdotal. Algumas pessoas imaginam que foi 2, 3, 4, 5, 10 sacerdotes, mas não, era a tribo inteira, né? Cada um deles tinha um trabalho. Nem todos trabalhavam no templo, mas porque no templo eram escolhidos, eram pessoas que tinham uma genealogia, né? Mas aquele povo, toda aquela tribo, era sustentada pelas outras tribos. Então, eles viviam bem, né? E aí, quando aconteceu todo esse movimento de retorno à adoração a Deus lá em Judá, então é instituído o trabalho sacerdotal também. Esse trabalho sacerdotal envolvia pessoas que tinham conhecimento da lei, pessoas que vinham de uma genealogia da tribo de Levi, né? E aí eles começaram a realizar esse trabalho e foram então sustentados pelo povo. Aquele povo naquela ocasião, e isso aqui é muito bem colocado em evidência no livro de Neemias, eles entregavam parte dos seus recursos para Deus, conforme estava na lei, né?
E havia progresso. Né? É quando entra... qual é o livro do profeta antes de Zacarias, irmãos? Até o final do ano a gente vai ter isso na ponta da língua. Oi? Antes de Zacarias, Ageu, tá vendo? Depois de Zacarias é quem, irmãos? Malaquias. Então, Ageu, ele traz uma palavra extraordinária com relação a isso, né? Ao comprometimento com o trabalho do Senhor, né? E aí o comprometimento com o trabalho do Senhor envolvia duas partes. Uma era daqueles que realizavam o trabalho para o Senhor. Somente isso, dedicado totalmente ao trabalho do Senhor. E a outra parte era aqueles que viviam as suas vidas, que administravam as suas vidas e que eram ministrados, né, por este povo, por esses que eram liberados para isso. E aí eles sustentavam então esses sacerdotes. É algo extraordinário, que a gente pode estudar isso um pouco também no livro de Zacarias. Então, irmãos, há algumas... chegando à cidade novamente, encontra a situação da mesma maneira. Ou seja, ele vai, é chamado de volta, isso 432 a.C., ele é chamado de volta, né, lá para o império, para a capital. E aí ele retorna novamente, o rei libera novamente para que ele volte como governador ainda, e ele passa mais ou menos 20 anos ainda lá dirigindo aquele povo, né? E quando ele chega, encontra a situação exatamente como antes, quando ele havia chegado, né? Difícil, né? As pessoas largaram as coisas. No capítulo 13, aí isso tudo a gente vai ver no capítulo 13, mas no capítulo 13, de 3 a 6, após o retorno de Neemias, faz-se novamente outra reforma. Quando ele chega, ele encontra aquele que ele tinha deixado, inclusive, os irmãos vão ver isso aí, ele tinha deixado responsáveis pelo templo, né? E um deles pega um cidadão que não tinha nada a ver com o Senhor, e coloca lá dentro do templo e faz, no lugar aonde guardavam-se os mantimentos, as ofertas, os dízimos, ele faz um puxadinho e coloca aquele cidadão para morar lá. É um negócio difícil, né? E aí é quando Neemias chega e passa o facão naquele povo, né? O capítulo 13 de Neemias, vocês vão ver isso aí, né? Então... capítulo 13, de 7 até 31, que é o último versículo, é quando o povo volta a realizar o trabalho do Senhor novamente, né? Depois de uma nova reforma. É quando então eles resolvem então voltar. Há algumas características especiais nesse livro. Registra os últimos eventos da história de Judá, antes do período interbíblico, ou seja, o período interbíblico é aquele depois de Malaquias. Depois de quem, irmãos? Malaquias. Malaquias encerra, então, o Antigo Testamento, né? Então, termina ali, fecha-se o cânon sagrado do Antigo Testamento, encerra-se ali, então, entra o período interbíblico. Então, Neemias, ele permanece até quase o finalzinho, já entrando na época, então, de Malaquias também, inclusive, evidentemente, de Zacarias, porque Zacarias, irmãos, era muito novo, no tempo em que ele vem junto com, quem é antes de Zacarias, irmão? Ageu. Ele vem antes de Ageu, quer dizer, junto com Ageu. Ageu já era um ancião, creio que mais de 70 anos. Ageu deve ter participado do templo no início, na ida, quando eles levaram o povo cativo, né? E Ageu, então, ele volta, já um ancião, mas Zacarias era muito novo. Eu acredito que nessa época ele devia ter próximo de 20 anos, Zacarias, né? E é quando ele trabalha junto com Ageu, realizando todo aquele trabalho de chamamento. Deus levanta eles para chamar a responsabilidade, né? Zacarias, o livro de Zacarias é extremamente rico em informações sobre a vinda do Senhor, sobre o reino eterno, sobre o viver na presença do Senhor. É algo tremendo, maravilhoso, né? Os irmãos, dificilmente a gente ouve falar sobre
pregações sobre Zacarias, mas o estudo de Zacarias é algo maravilhoso, que traz uma visão do reino eterno, das coisas de Deus, as coisas maravilhosas que nós, muitas vezes, abrimos mão, né? Por não termos uma visualização total da palavra de Deus, não tomarmos posse, e aí ensina a viver, mesmo em lutas, mas regozijando-se, porque somos filhos do Deus Altíssimo, né? Zacarias, ele traz essa compreensão, pois não? Hoje nós vemos com muita tristeza, evidentemente, que a modernidade nos ajuda em diversas áreas, isso é natural, e a ciência avança todos os dias e traz recursos enormes para os seres humanos, né? E ajuda bastante, mas nós nunca devemos esquecer que o nosso Deus, ele não muda, né? E ele não envelhece também, né? E ele chama pessoas responsáveis, ele trabalha com a igreja dele, não é com o mundo que despreza ele, né? Porque, infelizmente, o mundo hoje tenta, por não conhecer, por não receber, despreza o Senhor, né? Mas, entre aqueles que se dispõem a viver para Ele, Ele levanta pessoas e dá prosseguimento ao seu trabalho. E, infelizmente, por conta de tanta facilidade que nós temos hoje da mídia, né? Nós começamos a entrar em tantas situações que perdemos a nossa visão, o nosso tempo, não temos mais tempo de observar aquilo, a perfeição do Senhor, daquilo que Deus tem para o povo, né, para a humanidade, né? E aí nós começamos a observar somente as coisas que são modernas, que são aparentes, que nos trazem prazer, um prazer que às vezes é momentâneo, né? E nós perdemos bastante tempo com isso, né? E aí desprezamos as coisas santas. Mas Deus hoje ainda tem um remanescente, e Ele sempre vai ter até a vinda dEle, né? Para trazer, para segurar a barra, né? Eu não estou dizendo só velhos, não. Mas Ele levanta gente conforme Ele levantou Zacarias, com 20 e poucos anos, né? Ele levanta no meio do povo dEle, porque Deus é ilimitado, né? Ele realiza os planos dEle com o que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas hoje, principalmente a juventude, né? Infelizmente, muitos, não são todos, por conta, eu digo, dessa facilidade de aplicativos e uma série de situações que existem por aí, passam a desprezar as coisas santas, porque tem tanta coisa para se fazer hoje, principalmente na internet, né? Às vezes não são coisas muito salutares, mas tem muita coisa. E aí passam
a trazer para si aquilo que se projeta, né, na internet. Né? Aqueles camaradas, principalmente aqueles que têm uma oratória muito boa, principalmente aqueles que estudam a mente, os princípios, as necessidades, as vontades das pessoas, colocam artigos que trazem a pessoa a gostar, a endeusar, né, até pessoas. E aí isso traz exemplos que muitas vezes não são compatíveis com aquilo que Deus deixou para os seres humanos, e muitos abraçam porque acham interessante, claro, né? Eu não estou dizendo, eu não sou contra redes sociais ou mídias, eu sou a favor. E eu, sempre que posso, que eu tenho tempo, eu busco informações, mas a gente precisa ter uma compreensão de que nem tudo que está escrito ali, ou quase nada, é aproveitável, né? Porque trazem danos profundos à sociedade, à família e ao relacionamento com Deus, né? Agora, isso vai subsistir de jeito nenhum. O Senhor é Deus em todo o tempo, né? E Ele sempre levanta, Ele sempre tem uma igreja remanescente para adorá-lo, né? Pessoas que se levantam, mesmo jovens, crianças, adolescentes, né? Deus tem ainda e vai ter, né? Eu estou dizendo ainda, mas Ele sempre vai ter, dentro do meio de toda a sociedade, muitos que se colocam à sua disposição. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, chama a atenção as qualidades, no caso de Neemias, quando nós lemos todo esse livro, né? As qualidades de um homem comprometido com o trabalho do Senhor. Sabedoria, convicção, coragem, integridade a toda prova. Fé, compaixão pelos oprimidos, visão de liderança e organização, isento de cobiça, justo e abnegado. Neemias, quando ele passa os primeiros 13 anos dele lá em Jerusalém, ele sofre muito para poder acertar aquela situação. Mas ele retorna e seria bem interessante para ele já ter realizado o trabalho do Senhor, aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, ele fez, reestruturou a questão dos muros, o trabalho sacerdotal, e aí era simples, ele foi chamado de volta lá para a capital, para estar assumindo o posto que ele tinha, que era de alta confiança. Era simples para ele, como diz o Paulo, só que o Paulo já estava no final, né? Ele poderia dizer, acabei minha carreira, guardei a fé, né? Mas ele não, ele sabia que precisava retornar, porque ele sabia como estava aquele povo, o coração daquele povo, apesar de ser tão ensinado, de viver tantas experiências em um curto espaço de tempo, né? Porque foram 13 anos de reestruturação de todo o sistema. Ele sabia que quando retornasse iria encontrar da mesma maneira, e foi o que aconteceu. E aí ele vem, fica mais 20 anos, eu não sei se ele morreu por lá, mas ele fica mais 20 anos como governador ainda daquela situação tão difícil, né? Tanta gente levantando-se contra ele, mas ele veio por amor, por fidelidade a Deus, porque ele sabia da importância que Deus tinha colocado sobre ele como pessoa, tinha condições, Deus trabalhou na vida dele, ele começa então, retorna para continuar dirigindo aquele trabalho. E aí a gente vê também as lutas no final do ministério dele, quando entra então Malaquias. A gente vê a situação em que o povo retornou, mesmo ele estando presente. E a gente vai ver um pouco disso aí, né? Então, irmãos, ele era um homem de visão, um homem bem dedicado ao trabalho do Senhor, homem de oração, executou tarefas que pareciam impossíveis, por exemplo, a construção do muro, o reparo dos muros em 52 dias. Este livro mostra de forma clara que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto
na realização de uma visão dada por Deus. Toda essa questão de entrega, oração, vivência, conhecimento da palavra de Deus, busca naquilo que Deus tem orientado, resulta em quê, irmãos? Em bênçãos para o trabalho do Senhor. E aí é quando realiza-se a visão de Deus, né? O livro de Ageu, meus irmãos, nós vamos rapidamente passar aqui, que ainda temos um pouquinho de tempo. Ele é o 37º livro que está na palavra de Deus. Então aqui há a questão ele não foi colocado na mesma disposição dentro do livro, né? São 2 capítulos, quantos versículos, Ana Maria? Oi? 38, muito bem. Então, o autor dele é Ageu, é o que se considera que seja Ageu. A data é aproximadamente 520 a.C. O tempo de leitura dele, irmãos, é incrível, né? Mas são 8 minutos apenas. 8 minutos você lê o livro de Ageu. Bem rapidinho, né? Mas às vezes a gente não lê porque tem tantas coisas para a gente ler também. Mas 8 minutos, tira 8 minutos e lê. Né? Isso só para ler, né? Claro, né? Não é para estudar. O livro de Ageu relata o que costumeiramente acontece com o povo de Deus. O Senhor nos trata com todo carinho. O Senhor tem um amor todo especial por nós. Amém, Davi? O Senhor nos ama profundamente, a ponto de dar Jesus Cristo, o Filho dele, por nós, né? Então, Ele nos trata com todo carinho. Vem em nosso socorro, ajuda-nos nas nossas tribulações, mostra-nos. Oi? Ah, tá. Tá certo. Tá. Ah, sim. Sim. Tá bom. Então, esse livro mostra-nos a glória do Senhor. Quando o Senhor vem sobre a nossa vida, nós somos cheios do Espírito de Deus. Ele nos mostra a sua glória. Ele diz, eu estou aqui, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou tremendo em todas as coisas, eu comando todos os aspectos, não só da sociedade, mas das galáxias, dos planetas. O Senhor foi que fez todas as coisas, e apesar dele ser tão grande, ele está em nós, em mim. Ele faz morada naquele que o busca e que se coloca à sua disposição. Ele vem sobre aquela pessoa. O Senhor reside em mim. Paulo disse que nós somos o quê, irmão? O templo de quê? Jesus, quando ele morreu, quer dizer, antes dele morrer, lá no livro de João, ele disse que ele ia para o Senhor, voltaria para o Pai, mas deixaria conosco o Espírito Santo, né? E Paulo diz então que ele passa a residir em nós. Apesar do Senhor ser tão grande, tão poderoso, ele reside em nós. É tremendo. E apesar disso tudo, irmãos, ele ainda nos enche de gozo dentro das tribulações. Nós somos, o Deilton foi assaltado, mas não foi, Deilton? Tomaram o carro dele, e daí? Mas eu creio que ele tem gozo no Senhor, amém, meus queridos? Nós temos gozo no Senhor, quando nós buscamos, evidentemente, né? Porque Deus não nos obriga a carregá-lo dentro de nós, mas Ele nos dá, quando nós queremos. Então Ele vem em nosso socorro, ajuda-nos com todo carinho, vem, mostra-nos a sua glória, enche-nos de gozo, passamos um tempo reconhecendo que tudo vem do Senhor. Quando nós temos uma experiência com Deus, uma experiência mais profunda, né, evidentemente, né, nós passamos um bom tempo dizendo, graças a Deus, que bom, esse Deus é poderoso, é maravilhoso na minha vida, Ele vive em mim, e aí nós nos regozijamos, ficamos alegres, mas infelizmente, irmãos, muitas vezes vem a tribulação,
e nós, outra vez, esquecemos. Vem as lutas, e às vezes vem o tempo bom, o tempo do maná, principalmente, né? Quando está tudo correndo às mil maravilhas, e nós esquecemos quem é o nosso Deus, aquele que operou em nós, aquele que nos deu suporte nas horas amargas. Nós esquecemos. Muitas vezes acontece isso, né? Porque nós estamos vivendo uma situação tão complicada, que será que Deus não está mais aqui? É o que aquele povo falou antes, né? Lá no princípio. Nós vamos ver nos livros proféticos, assim. Deus sumiu, então vamos buscar um outro Deus em outro local. Eu tenho um amigo que disse que ia buscar Deus lá na macumba, né? Porque o Deus dele, e ele passou tantas experiências com Deus, viveu tanto com o Senhor, e disse, eu estou buscando agora na macumba, porque lá eu vejo as coisas acontecendo. Cada um tem uma forma de agir, né? E é muito triste isso. Mas então, nós vivemos, nós infelizmente somos assim, e o Senhor nos conhece, sabe, vem com todo carinho quando nós dizemos, Senhor, eu estou te buscando novamente. Aí o Senhor diz, tá bom, vou te ajudar, fico contigo, se você ficar comigo. Então, irmãos, porém, tudo torna-se mecânico, monótono, começamos a ficar cansados de ter que prestar um serviço muitas vezes a Deus. Às vezes a gente, por que eu tenho que ir ao culto hoje? Se eu vou ouvir, eu escutei isso de um cidadão que eu nunca imaginei que fosse escutar. Ele disse, eu já sei tudo que vai ser falado aqui de noite. É o senhor que vai pregar hoje à noite? Eu falei, eu mesmo, euzinho. Ele disse, então eu já sei o que vai ser, para que eu venho aqui? Eu falei, tá bom. Você vem se você quer. Você não é obrigado. É muito triste ouvir isso, né? Mas é assim, infelizmente é isso. Tem pessoas que não têm coragem de dizer, e ficam com vergonha, mas fazem assim, né? E aí torna-se monótono, torna uma coisa mecânica. Começamos a ficar cansados de ter que prestar um serviço a Deus, nos submeter a líderes que queiram nos ensinar, que trazem trabalhos a serem realizados, que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que definimos como correto. Porque cada um de nós, irmãos, temos um ponto de vista, né? E às vezes a gente entende que as coisas de Deus devem ser de acordo com aquilo que nós projetamos ou que nós pensamos. E Deus não se coloca nessa posição. Cada um de nós temos uma vida, vivemos num local, fomos educados de uma maneira diferente, né? Então nós temos visões diferentes, nós temos planos diferentes, vivemos uma vida diferente, mas dentro da palavra de Deus nós não podemos abrir mão dos conceitos que vêm do Senhor, né? Então o Senhor, Ele dirige a nossa vida da forma como Ele quer. Ele faz o que Ele quer, usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Mas uma coisa é certa, irmãos, a igreja do Senhor foi fundada por Ele, pelo Senhor, né? Então ela vai subsistir, mesmo tendo lutas contra não, eu não sou daqui, eu vou lá para outro lugar, porque lá prega aquilo que eu vejo. Pode ir, cada um faz uma escolha, né? Agora, tudo precisa ser administrado e visitado pela palavra de Deus, não? Aí a gente tem que conhecer, viver, e embora que você ache que o culto é totalmente vazio, conforme eu ouvi também uma pessoa dizer, eu gosto de culto quando alguém pula, sai cambaleando e tal, e aí o outro disse, não, eu gosto quando alguém está gritando aqui. Aí o outro disse, eu gosto de ver o pastor Gonçalo pregar, porque ele é pão com mel, né? Então, cada um de nós temos preferências. Mas, irmãos, Deus fala através de uma criança, através de um adolescente, através de um ancião. Ele fala através de um mudo, surdo-mudo. Deus fala, né? Deus fala através de um jumento, né? Fala, né? Fala através das pedras.
Então, eu não posso sair escolhendo aquilo que Deus deve fazer, ou falar, ou trabalhar, a forma como Ele deve fazer. Eu me coloco à disposição do Senhor e digo: Senhor, tem a minha vida aqui, usa-me da forma como Tu quiseres, e no momento que Tu quiseres. E aí a gente vê isso tudo aqui no livro de Ageu, né? Mas nós vamos encerrar por aqui, e na próxima aula a gente conclui. Espero concluir então o livro de Ageu, e também vou trazer, antes de Malaquias, trazer o livro de Zacarias, tá, irmãos? Eu queria que os irmãos dessem uma lidinha, porque vocês vão ver coisas maravilhosas. O livro de Zacarias, ele aponta para aquele tempo, antes daquele e no futuro. São profecias maravilhosas e também para aquele povo daquela ocasião. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que nos dê alegria de estarmos na sua presença. Exaltado seja para todos sempre teu nome, Senhor. Obrigado por esta manhã, pela vida dos teus servos, por essa escola dominical, por aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Nos usa segundo a tua vontade. Nós somos teus servos, fomos comprados por um alto preço. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Ó Deus, que vidas possam se converter a Ti, conhecer a Ti como Deus, o Todo-Poderoso, que tem salvação para todos aqueles que crerem. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por esta manhã, pela vida de todos. Colocamos tudo nas tuas mãos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.